pessoal, o É Política mais uma vez traz para vocês aqui um programa com muito conteúdo. Doutora Ana Carolina, por favor, Ana, se apresente para o nosso público do É Política. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou advogada há 20 anos, advogo na área trabalhista desde então. Então, Ana, já faz mais um ano da vigência da reforma trabalhista. Quem foi o beneficiado da reforma trabalhista? A reforma trabalhista veio com uma importante alteração da CLT e com um murmurinho de que beneficiava os empregadores. Mas a gente vê que o benefício foi para ambos. Ah, foi para ambos? Para ambos, eu entendo que para ambos. O trabalhador não foi prejudicado nessa... Não teve prejuízo nenhum. Nenhum? Tá certo. Melhorou a negociação, melhorou o contato entre empregadores e empregado. Eu acredito que os reflexos dessa alteração a gente ainda vai ver futuramente. É muito novo tudo isso, mas eu entendo que essa reforma melhorou bastante o sistema. Eu quero discutir com você aqui alguns aspectos que eu acho bem importantes. Um deles é a prevalência do acordo sobre o legislado. Você pode explicar um pouquinho para a gente isso? O acordado sobre o legislado, ele aproxima a relação entre empregador e empregado. Eles conseguem tratar melhor as situações do dia a dia, negociando essas situações. É claro que eles não podem negociar aquilo que a lei diz que é direito do empregado. Então, não adianta falar que vamos negociar a sua licença maternidade. Não, isso é direito, não é negociável. O direito ao FGTS, 13º, aviso prévio, tudo que for contrário à lei não pode ser negociado. Bom, tem outro aspecto aqui, como que ficaram as férias? Parece que houve uma alteração que o trabalhador pode tirar as férias fracionadas, isso é? Isso é possível. Antigamente as férias podiam ser fracionadas apenas em 2 períodos, agora é possível o fracionamento em 3 períodos. Claro que tudo isso se o empregado concordar. Isso é uma opção do empregado e não do empregador. Ah, do empregado. O empregado tem que concordar com esse fracionamento. Esse fracionamento tem umas regras, tem que ter um período mínimo de 14 dias e outros 2 períodos não poderão ser inferiores a 5 dias. Entendi. Então também o que conta é o acordo entre o empregado e o empregador nesse sentido. Sim, se o empregado não quiser, ele pode usufruir das férias 30 dias ou optar pelo abono de férias, que é aquela venda daquele período de férias, ele pode fazer esse requerimento. Então, esse fracionamento não é imposição do empregador. Se Entendi. O empregado quiser, ele pode requerer esse fracionamento. Bom, vamos para outro aspecto aqui que também eu acho importante, essa flexibilidade da jornada. A jornada de trabalho, ela era bem engessada no regime anterior. Temos a Constituição Federal, que tem a limitação de 8 horas. É possível a prorrogação em 2 horas, então uma jornada diária máxima de 10 horas, isso é mantido. O que é possível é uma compensação. Quando se trabalha mais de 8 horas, o empregado tem direito a horas extras. Com esse regime de compensação, ele trabalha além de 8 horas, soma-se esse período para uma compensação em outro dia, onde ele vai usufruir mediante folga. Com esse novo sistema, com a implantação da nova legislação, ele pode fazer a compensação, esse ajuste para compensar diretamente com o empregado, não há necessidade da participação do sindicato e desde que haja compensação no mesmo mês. Então ele trabalha mais um dia e compensa no mesmo mês. Isso pode ser ajustado diretamente com o empregador. Deixa eu só tirar uma dúvida com você, mas como que funcionaria daí esse banco de horas? O banco de horas é um outro instituto que é possível fazer. Há uma somatória de horas a mais que se trabalha no dia e a compensação diretamente com esse acordo diretamente com o empregado, a compensação tem que ser num período de 6 meses, a cada 6 meses. Daí também não precisa da participação do sindicato. Então, nesse sentido, o banco de horas não mudou nada? Não, mudou porque o banco de horas ele precisava de acordo coletivo.
O acordo coletivo entendi. prescinde da participação do sindicato. Ah, tá certo. Agora, com essa nova legislação, o acordo pode ser direto entre empregador e empregado, mas tem essa limitação. A cada 6 meses tem que zerar o banco, né? Entendi. Ou ele faz a compensação dentro desse período, ou tem que ser feito o pagamento das horas extras, Tá pelas certo. horas extras trabalhadas. Tem outro aspecto aqui que eu acho que é o intervalo intrajornada. O que você pode explicar para a gente? O intervalo intrajornada, ele continua com a previsão legal. Quem trabalha mais de 6 horas tem direito a 1 hora de intervalo, entre 1 ou 2 horas de intervalo. O que mudou é que há a possibilidade de reduzir esse período para 30 minutos. É um prejuízo para o empregado? Não, não é, porque ele vai sair mais cedo ou chegar mais tarde para usufruir desse período. Claro que existem algumas condições que elas deverão ser observadas, como local para o funcionário cumprir esse período de intervalo dentro da empresa, né? Porque em 30 minutos fica às vezes inviável sair para algum lugar e retornar. Então, para esses 30 minutos há necessidade de ter um ambiente que ele possa usufruir. Tá certo. Isso. E como que era na legislação passada? Não poderia ser negociado. Isso não era negociado. Não era. Bom, tem mais um aspecto aqui que eu acho que é importante, que é a terceirização. A terceirização, ela era possível anteriormente apenas com as atividades meio. E a gente conhecia bastante esse sistema com atividades de segurança, né? De limpeza, asseio e conservação. Hoje em dia é possível terceirizar qualquer função dentro da empresa, mesmo as relacionadas à atividade fim. Existem direitos que ainda são garantidos, o artigo 3º da CLT, que fala das regras do empregado. Se ficarem preenchidas essas regras, não há como reconhecer a terceirização. Então, e outra coisa, até para a gente finalizar, porque o nosso tempo aqui é curto, como que fica agora as rescisões trabalhistas? As rescisões, elas são mantidas por iniciativa do empregado e do empregador, o regime anterior, e a novidade é a rescisão por acordo, onde as duas partes pretendem rescindir o contrato. Dessa forma, existem algumas regras a serem preenchidas, né? E como consequência ficou o FGTS, que o recolhimento é 20%, não 40%, numa dispensa normal. O aviso prévio também ficou reduzido para 15 dias. O funcionário retira 80% do valor que consta no depósito de FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego. Então são concessões mútuas, né, para rescindir o contrato. Era muito comum o empregado buscar esse acordo antigamente, mas sem previsão, ou pedia demissão e perderia todos os direitos de FGTS, o que não era desemprego, né? O que era prejudicial, porque ele tinha interesse em sair, mas a empresa não tinha interesse em dispensá-lo. Então, para dispensá-lo, o custo era elevado. Então, o acordo nesse sentido, se realmente há interesse entre as partes, é interessante. Pessoal do É Política, a gente recebeu hoje aqui a Ana Carolina, uma grande amiga, advogada, uma das melhores trabalhistas aqui. A gente conta com você no nosso programa de TV, na TV Transamérica, canal 59 no HF. No próximo mês, você pode estar com a gente lá, Ana? Posso, com certeza, eu agradeço o convite.